Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula. E hoje o nosso conteúdo está na página 43, 44, 45 do nosso material didático. Então, vocês podem pegar para acompanhar a leitura e as explicações com a professora, ok? Então, iniciando, nós vamos para a página 43. E o assunto é órgãos vegetativos e reprodutivos das plantas. Então, isso significa o seguinte: os órgãos vegetativos da planta é aquilo que a gente vê, órgãos vegetativos. O que a gente vê numa planta? A gente vê o caule, as folhas e as raízes. Algumas raízes são vistas, tá? Apesar de que ela fica debaixo da terra, debaixo do solo. Agora, vamos lá. As plantas são formadas por células que se organizam em tecidos, os quais formam órgãos especializados em diversas funções. Entre esses órgãos, há o que apresentam função vegetativa e outros que são reprodutivas. Hoje nós vamos ver os órgãos vegetativos. Quais são eles? Raiz, caule e folhas. Os órgãos vegetativos estão relacionados à manutenção da vida da planta e às suas funções básicas, que incluem folhas, caules e raízes. Os órgãos reprodutivos são responsáveis pela reprodução das plantas. Nas angiospermas correspondem flores, frutos e sementes. Então, iniciando, vamos ver quais são os órgãos vegetativos. São aqueles relacionados principalmente ao processo de nutrição das plantas. Estão envolvidos na absorção, distribuição e produção de nutrientes e substâncias essenciais. Além disso, são importantes para a sustentação da planta. Primeiro órgão vegetativo é a raiz. Olhando aí no material de vocês, olha que temos raiz principal com acúmulo de amido e depois regiões e ramificações com raízes laterais, porque ela tem uma raiz principal e as raízes laterais. E quando ela tem acúmulo de amido, vamos estudar as raízes, que é da cenoura, da mandioca, da batata doce, que são raízes com reserva de nutrientes. Então, qual seria a função da raiz? A função da raiz é absorção, fixação e armazenamento. Vocês podem grifar aqui a primeira linha. A principal função da raiz é absorver, que é a absorção de água e sais minerais do solo, além de fixar a planta no substrato. Então, a função da raiz é absorção e fixação. Está presente somente em plantas que têm vasos condutores de seiva, ou seja, as briófitas não apresentam raízes. Quais são as briófitas? Vocês lembram? São os musgos. E os musgos não apresentam raízes, elas têm rizóides, tá? Porque ela não possui vasos condutores. Uma função secundária da raiz é o armazenamento de substâncias nutritivas, como ocorre em algumas espécies de a mandioca, a cenoura, por exemplo. Esses nutrientes são produzidos por meio da fotossíntese e geralmente armazenados na forma de amido, um carboidrato. Existe uma enorme variedade de raízes, de acordo com as suas adaptações em relação à função que possui o seu habitat em que estão presentes. Então, para a gente recordar, qual é a função da raiz? A raiz é absorção, fixação e armazenamento de substâncias nutritivas. Tá? Aqui foi falado que existem vários tipos de raízes, de acordo com o seu hábito. Vamos ver. As raízes
podem ser subterrâneas, aquáticas e aéreas. Quais são as raízes subterrâneas? Quando estão enterradas no solo. O nome já fala, subterrâneas. Quando estão enterradas no solo. Raízes aquáticas. Quando a raiz está submersa na água. Raízes aquáticas absorvem água e sais minerais e armazenam ar para facilitar a flutuação da planta. Como raízes aquáticas, nós temos o aguapé. Nós vamos visualizar na página seguinte. Raízes aéreas, quando ficam sobre o solo ou fora da terra. Como exemplo, temos as raízes dos manguezais, tá? São raízes aéreas. Aqui abaixo, olha um exemplo de raízes subterrâneas. É as raízes da grama. Olha, elas são raízes subterrâneas. A função principal das raízes subterrâneas é segurar a erosão do solo. Ela faz com que o solo não se deslize, então ela segura a erosão. As raízes subterrâneas são muito importantes para plantas e para evitar que as partículas de solo sejam levadas pela chuva e pelo vento, provocando a erosão no solo. Um exemplo são as raízes das gramíneas, chamadas de fasciculadas, por serem bastante numerosas e se entrelaçam no solo, evitam que ela sofra erosão. Essa espécie de plantas podem ser utilizadas na recuperação de áreas erodidas ou de terrenos que sofreram deslizamentos de terra devido à retirada da coluna vegetal. Então, as áreas que sofreram erosão, as áreas que sofreram deslizamentos, sempre planta-se gramíneas, as gramas, porque elas seguram a erosão. Então, essa é uma raiz subterrânea. Agora temos as raízes aéreas, está na página 43. Vamos ver exemplo. As raízes aéreas, elas saem do solo. Podem ser distintas funções e auxiliam as plantas em diferentes ambientes e modos de vida. Por exemplo, as raízes respiratórias, as quais estão presentes em espécies de árvores que se desenvolvem no manguezal, crescem para cima do solo e possibilitam que a planta retire oxigênio diretamente do ar, pois o solo está permanentemente encharcado e com pouco oxigênio disponível. Então, o que elas fazem? Elas saem sobre a superfície, se tornando raízes aéreas, porque elas precisam de respiração. O mangue preto é uma planta típica de raízes respiratórias, as raízes dos manguezais. Em locais de solo muito raso, como nas florestas tropicais, as plantas não desenvolvem raízes profundas e, para atingir metros de altura, necessitam de sustentação, que é dada por raízes tabulares, que se desenvolvem acima do solo. Outro exemplo de raízes aéreas é as raízes tabulares, que se desenvolvem acima do solo. Em plantas parasitas, como a erva do passarinho, é comum a presença de raízes sugadoras, chamadas de raízes austórios. Essas raízes retiram a seiva da planta hospedeira. Ok? Deu para entender um pouco sobre raízes aéreas? Então, as raízes aéreas são um exemplo dos manguezais, que elas precisam fazer a respiração e saem do solo. Raízes tabulares, que se desenvolvem acima do solo. Em plantas parasitas, como a erva de passarinho, é comum a presença de raízes sugadoras. E essa raiz chama-se austórios, que retiram seiva da planta hospedeira. Agora vamos para o caule.
O caule. O caule é o órgão de sustentação da planta e de condução da seiva. Não estão os vasos condutores, por onde passam a seiva bruta, absorvida pelas raízes, e a seiva elaborada, produzida principalmente nas folhas. Então, o caule é o que faz a sustentação da planta. E no caule é que possuem os vasos condutores de seiva. Nas plantas herbáceas, o caule é bastante flexível. Isso pode ser observado no feijoeiro, no dente de leão, na salsinha e na camomila, firme e resistente. Essa resistência se deve a uma substância química denominada ligna, e que torna as células das plantas mais duras, resistentes e impermeáveis. Aqui temos a imagem da planta jequitibá. É um tronco resistente, então ela possui vasos condutores que levam os seus nutrientes para todas as folhas. E também a salsinha, como foi falado, a salsinha, o dente de leão, o feijoeiro, eles também possuem caule flexível, porque eles são mais sensíveis. Os caules podem ser aéreos, subterrâneos e aquáticos, igual a raiz. A raiz também existe raízes aéreas, subterrâneas e aquáticas. Os caules também podem ser aéreos, crescem acima do solo, são os mais comuns. Os caules subterrâneos, caules que crescem no interior do solo. E os caules aquáticos, aqueles que se encontram dentro da água. Página 43 vai mostrar as imagens dos desenhos de vocês. Entre os caules aéreos está a estipe, um tipo de caule cilíndrico, alongado e fibroso. Não apresenta ramificações, apenas um conjunto de folhas na extremidade superior. Ele é comum na família da qual fazem parte plantas como as palmeiras, açazeiros e coqueiros. Os açaís, os coqueiros, as palmeiras são o caule tipo estipe. Um exemplo de caule subterrâneo do tipo tubérculo é a batata inglesa, muito utilizado na alimentação humana. Esse tipo de caule cresce abaixo do solo e armazena energia para a planta na forma de amido. Então, os caules subterrâneos, que nós falamos, a cenoura, a mandioca também. E aqui está a anotação. A batata, muito utilizada na nossa alimentação, é um tipo de caule subterrâneo. Agora, o caule aquático. Em algumas espécies de plantas aquáticas, seus caules crescem até a superfície para que as folhas absorvam a luz solar. Esses caules aquáticos são flexíveis, apresentam acúmulo de ar em seus tecidos e se movimentam de acordo com o movimento da água, pois se fossem rígidos, quebrariam com a força da correnteza. Então, esses caules são flexíveis, né? E estão sobre a água. Em ambientes com pouca disponibilidade de água, os caules das plantas são capazes de armazenar água na estação chuvosa, como ocorre com os cactos, que têm caules denominados suculentos. Esses caules são comuns em biomas como a caatinga. Observando aqui a imagem, então aqui a imagem de raízes aquáticas, caules aquáticos, e as raízes ficam abaixo da água e o caule na superfície. E o caule terrestre, que é o tubérculo, caule subterrâneo, que é o tubérculo das batatas, cenoura, é um caule subterrâneo. E caule aéreo, né, é o tipo estipe, alongado.
Aqui a conexão são algumas informações importantes para vocês. As plantas podem apresentar especializações que possibilitam que interajam melhor com o ambiente. Algumas plantas podem apresentar acúlios, como a roseira, os espinhos, como o limoeiro. Acúlios e espinhos são estruturas de defesa. Os acúlios não têm vasos condutores de seiva e são facilmente descartáveis, que se encontram nas roseiras, tá? Então, chamado-se de acúlios, é utilizado como estruturas de defesa da planta. E os espinhos também. Os espinhos são estruturas pontiagudas, originadas de ramos modificados no seu interior, e há vasos condutores de seiva, e são difíceis de retirar. E esse exemplo temos o espinho do limoeiro, aqui ao do lado. O primeiro é um acúlio, que é com facilidade de retirar, que são encontrados nas roseiras, e os espinhos, que são encontrados nos limoeiros, possui dificuldade para se retirar, porque ele possui vasos condutores, eles crescem, são pontiagudos. E gavinhas. As gavinhas são estruturas que possibilitam a fixação da planta, como ocorre no chuchu e na videira. Também temos no pé de maracujá e uvas. Elas possuem gavinhas. E a função delas é para que elas se enrolam em outra planta próxima para sustentar a sua planta, o seu crescimento, tá? Então, acúlio é encontrado em roseiras. Espinhos é encontrado no limoeiro e nas gavinhas. Então, na aula de hoje nós falamos sobre órgãos vegetativos, raiz e caule. E na próxima videoaula nós iremos falar das folhas, tá? E também vocês irão fazer algumas atividades. Então, até a nossa próxima videoaula e fiquem com Deus. Tchau, tchau.